Queridos irmãos, muita paz a todos. Que o Mestre Jesus nos abençoe neste momento em que iremos dar início à nossa reunião de estudo de tratamento espiritual. E vamos chamar a nossa jovem Isadora, que fará a leitura da página. Do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do Francisco Cândido Xavier. O primeiro passo. Portanto, tudo o que quiserdes que os homens vos façam, farei-o também vós a eles, porque essa é a lei e os profetas. Jesus, Mateus 7,12. A regra áurea recebe citações em todos os países. Em torno dela gravitam livros, poemas, apelos e sermões preciosos. Entretanto, raros se lembram do primeiro passo para que se desvele toda a sua grandeza. Não podemos reclamar a ajuda dos outros, antes é justo prestar auxílio. Não será lícito exigir a desculpa de alguém, antes é imperioso saibamos desculpar. Convidados a compreender, muitos dizem não posso, e instalados a auxiliar, respondem muitos ainda não. Esqueçam-se, porém, de que amanhã serão talvez os necessitados e os réus carecentes de perdão e socorro. E, muitas vezes, ainda quando não precisem de semelhantes bênçãos para si mesmos, por elas suspirarão em favor dos que mais amem, à face das sombras que lhes devastam a vida. Se um exemplo pode ser invocado como bússola, recordemos Jesus. O mestre dos mestres faz o bem, despreocupado de considerações, alivia sem paga, acende a esperança, sem que os homens lhe peçam, e perdoa espontaneamente aos que injuriam e apedrejam, sem aguardar-lhes retratação. Veneremos, assim, a regra áurea e estendamos o espírito do amor de que se toca, divina. Contudo, estejamos certos de que ela somente valerá para nós se lhe dermos a aplicação necessária. O texto de ensinamento é vivo e franco. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles. Querer o bem é impulso de todos, mas na prática do Estatuto Sublime é forçoso sejamos nós quem se adiante a fazê-lo. Do livro Palavras da Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do Francisco Cândido Xavier. E que possamos agora, meus irmãos, com os nossos corações em paz, sentindo a suave presença do nosso amado Mestre Jesus entre nós, vamos fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, amigo e irmão de todos os momentos, aqui estamos reunidos em nome de Deus, nosso Pai, para mais uma reunião de estudo e tratamento espiritual. Que possamos neste momento, Senhor, envolvidos pela luz que emana de Ti e pela bondade e misericórdia de Deus, nós agradecemos, Senhor, por estes momentos. E que possamos, nesse instante, te rogar a Tua proteção, a Tua misericórdia para todos nós que aqui estamos e para todos os nossos irmãos necessitados, assim como nós, Senhor, das Tuas bênçãos, da Tua proteção, do Teu amparo, da Tua misericórdia.
Abençoa, Senhor, a todos os sofredores do corpo e da alma, aonde quer que se encontrem. Os nossos irmãos enfermos, acamados em seus lares, nos hospitais. Aqueles outros, Senhor, que se encontram encarcerados, que eles possam repensar nos atos praticados que o levaram à detenção. Socorre, Senhor, as nossas crianças, os nossos jovens que perambulam pelas ruas. Que eles sejam amparados, Mestre Jesus, pelos mensageiros do bem, e que possam reencontrar seus familiares ou alguém que os possa ampará-los e acolhê-los em seus lares, Senhor. E assim, Mestre, na Tua presença, através dos benfeitores amigos, os coordenadores desta nossa reunião, Senhor, que Tu possas nos abençoar e estar sempre em nossos corações. Gratidão, Senhor. Que assim seja. E agora, meus amigos, vamos passar a palavra para nossa companheira Wanda Genário, que fará o estudo da noite, tendo como referência o Evangelho segundo o Espiritismo. O tema é o mandamento maior. Está no capítulo 11, itens 1 a 4. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a todos e que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Hoje, o tema do nosso estudo se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 a 4. Tem como título o mandamento maior. Vamos ouvir os itens 1 e 2. Os fariseus, tendo sabido que ele calara a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe essa questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante àquele: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Fazei aos homens tudo o que queiras que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tratai a todos os homens como querereis que eles vos tratassem. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 31. Bem, meus irmãos, os fariseus e os saduceus são as autoridades religiosas nos tempos de Jesus. Os fariseus eram aqueles que interpretavam o Evangelho Sagrado. Eles tinham muito conhecimento intelectual dos evangelhos, mas na realidade eles viam nesse fato um meio de ter importância social e ter controle sobre as pessoas. Não praticavam os ensinamentos
viviam de aparências. Os saduceus acreditavam em Deus, mas não acreditavam na imortalidade da alma e na ressurreição. Eles acreditavam que Deus era alguém que prestigiava as pessoas através de recompensas aqui na terra, dando riquezas e poder. Eram materialistas. Na verdade, havia um conflito entre os fariseus e saduceus. Mas os dois grupos tinham como inimigo Jesus e faziam tudo para fazê-lo cair em contradição. No início do texto, podemos observar a autoridade moral de Jesus, quando ele diz que ele fez calar a boca dos saduceus. Quer dizer que Jesus os deixou sem argumentos, fazendo-os repensar e refletir sobre os seus conceitos. Então Jesus diz que o primeiro mandamento é: amarás a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Significa amar de forma ampla e irrestrita. Fazer uma entrega total, tudo que somos capazes de sentir, viver intensamente essa conexão com Deus. Demonstrar esse amor em ações, atitudes e palavras. Praticar a sua lei de amor, justiça e caridade. Deus representava para o povo judeu o Senhor da guerra. Era um Deus temido, vingativo e parcial. E Jesus vem com a proposta de um Deus amoroso, misericordioso e justo. Que Deus é um pai educador e educa com amor. No livro Vida Feliz, na mensagem 200, Joana de Ângeles nos diz: agradece a Deus a tua existência. Louva-o mediante uma vivência sadia. Exalta-lhe o amor por meio dos deveres retamente cumpridos. E Jesus diz o segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro: amareis o vosso próximo como a vós mesmo. Toda a lei e o profeta se encerram neste mandamento. Ou seja, Jesus resume todas as leis de Deus nesses dois mandamentos. Quem é o nosso próximo? Os judeus tratavam como próximo, literalmente, os mais próximos, os mais parecidos com eles, com os mesmos costumes. E Jesus quis dizer que todos são nosso próximo, mesmo que não hajam como tal. Então, o segundo mandamento da lei de Deus, exemplificada por Jesus, o próximo é todo e qualquer indivíduo, independente de suas diferenças de raça, cor, gênero, crença, posição social. Nada disso é relevante. Nosso próximo, a quem devemos amar como a nós mesmos, é uma referência a todas as pessoas. Esse amor que Jesus pede é um amor universal. É sentir a dor do outro como se fosse em nós. Precisamos sentir a presença de Deus em cada criatura e nos conectar com o lado divino que existe em cada irmão, que se encontra ali com as imperfeições que também temos. Compreender que somos todos filhos de um mesmo Pai. Podemos perceber um exemplo de amar ao próximo na parábola do bom samaritano. Um homem, vítima de malfeitores,
é deixado à beira da estrada. Passam 2 religiosos, um sacerdote e um levita, que seriam as pessoas mais indicadas para auxiliá-lo. Seguem direto. A seguir, passa um samaritano, pessoa discriminada pela sociedade da época. Cuida de suas feridas, leva-o até a hospedaria e recomenda que cuide dele até o seu retorno. Jesus, ao contar essa parábola ao fariseu, pergunta quem foi o próximo. E o fariseu, inimigo do samaritano, diz: aquele que usou de misericórdia para com ele. Esse samaritano ofereceu o coração, as mãos, o tempo, o trabalho, o dinheiro, a responsabilidade. Deu de si o que podia, por si, sem nada pedir ou perguntar. Sentiu, agiu, auxiliou e passou. A lei de amor interfere na nossa vida, tanto no plano físico como espiritual. Reencarnamos várias vezes, fazemos laços de amizade e inimizade em meio aos nossos familiares consanguíneos ou não. E Jesus recomenda que nos amemos como a nós mesmos, até nossos inimigos. Precisamos entender que ninguém caminha sozinho, que a nossa evolução tem a colaboração do outro. Aquele irmão que nos faz perder a paciência, que nos provoca o tempo inteiro, é um instrumento para a nossa evolução. Esses é que vão nos indicar onde precisamos ajustar nosso caráter e nossos sentimentos. Aquele que nos ama, é fácil amá-los. Deus, nosso Pai, ama igualmente a todos e jamais permitirá que cheguemos até Ele sem passar por nosso próximo. Se jamais queremos mal a nós, não desejemos ao outro. À medida que formos evoluindo na direção do Pai, levaremos conosco o nosso próximo. No item 3, do mesmo capítulo 11 que estamos a estudar, temos a seguinte parábola. Pode-se comparar o reino dos céus a um rei que resolveu acertar contas com os seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Mas como não tinha os meios de devolvê-los, o Senhor ordenou que o vendesse, assim como a sua mulher e seus filhos, e tudo o que tinha para saldar a dívida. O servo, atirando-se a seus pés, suplicava-lhe: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te devolverei tudo. Então o senhor desse servo, tomado de compaixão, deixou-o ir e remiu sua dívida. Mas nem bem saíra o servo, e encontrando um seu companheiro que lhe devia 100 denários, tomou-o pela garganta e, quase o sufocando, dizia: Devolve-me o que me deves. E seu companheiro, atirando-se a seus pés, suplicou-lhe: Tenha um pouco de paciência, e eu te devolverei tudo. Mas ele não quis escutá-lo, e se foi e fez que o colocasse na prisão, para ali mantê-lo até que restituísse o que lhe devia. Os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, ficaram extremamente aflitos e avisaram seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então,
O Senhor mandou chamar o homem e lhe disse: Mau servo, eu te tinha remido tudo que me devias. Por que me pedistes? Não era preciso, pois, que também tivesse piedade do teu companheiro, como eu me apiedara de ti? E o Senhor, encolerizando-se, entregou-o nas mãos dos carrascos, até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai que está no céu tratar-vos-á, se cada um de vós não perdoar do fundo do seu coração ao seu irmão pelas faltas que tiver cometido contra vós. Está em Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 35. E assim, meus irmãos, a parábola ensina que devemos exercitar o perdão e o amor diante dos erros que são cometidos contra nós. Porque se assim não o fizermos, seremos tratados da mesma maneira que tratamos o nosso irmão. O Mestre, em sua jornada, sempre destacou a necessidade do perdão. Temos que vencer o egoísmo e usar de mais indulgência, benevolência, compreendendo a verdadeira fraternidade. O mesmo devedor que teve a sua dívida perdoada revelou-se uma pessoa mesquinha e implacável. E como ele tem pessoas sempre querendo receber os benefícios, defender os próprios interesses, contudo, não procedem da mesma forma com o outro. Não podemos esquecer que também somos carentes do perdão e da misericórdia de Deus e das pessoas que ofendemos. Faltou ao servo que possuía a dívida maior agir de misericórdia. A justiça divina sempre irá cobrar de cada um de nós toda semente que semearmos. E é muito parecida com esse Senhor, que foi misericordioso, bom e amoroso. Mas a mesma justiça nos dá o livre-arbítrio para nos reajustar pela dor ou pelo amor. E aquele que tinha a dívida maior escolheu o caminho mais difícil e doloroso. No livro Caminho, Verdade e Vida, na mensagem 41, a regra áurea, Emmanuel nos diz: incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Com o Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e a exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Precisamos entender que estamos todos caminhando na direção da nossa evolução, uns com a bagagem de aprendizado um pouco maior e outros menor. E Jesus nos diz que precisamos caminhar juntos, evoluir intelectualmente e moralmente. Nos pede para trabalhar o amor e o perdão para com o outro. Se o irmão nos desperta revolta, pelo menos não queiramos o mal dele. E aos poucos o amor nascerá. Sabemos que não estamos sós. Temos o nosso irmão,
o Mestre Jesus como nosso guia e modelo, com todos os seus exemplos, e a espiritualidade sempre a nos orientar. Muita paz e luz a todos. Nossos agradecimentos às nossas companheiras que nos auxiliaram, Wanda e Isadora. Que o Pai do Céu as abençoe e que elas continuem caminhando nesta jornada de trabalho e de amor. Vamos fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, este é o momento do nosso agradecimento a Ti por esses momentos que aqui passamos, recebendo toda a assistência, todo o amparo de que necessitamos. Gratidão, Senhor, por Tua infinita misericórdia, que Tu possas abençoar a todos os nossos irmãos e a humanidade, abençoando o nosso planeta, abençoando todos os povos, Senhor, necessitados da Tua misericórdia, da Tua compaixão. Graças Te damos, Senhor, e graças damos a Deus, nosso Pai. E como sempre, pedimos aos nossos irmãos que continuem em vibrações, ouvindo a música até o fim. E nestes momentos, envolvendo-os a todos os necessitados, a todos os enfermos do corpo e da alma, pedindo sempre aos nossos mentores espirituais que console, que conforte o coração de todos os irmãos, que abençoe a todos aqueles que regressaram ao mundo espiritual. Que a paz do nosso amado Mestre Jesus esteja com todos nós. Que Deus nos abençoe todos os dias de nossas vidas. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe sempre. Que assim seja.